Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira live que nós vamos fazer aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus estejam na vida de todos. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Raquel, eu chamo de Raquel Santos, né? Isso. Raquel Santos. E a Raquel, ela vai contar a sua história de fé, sua história de vida, como ela fez para chegar até aqui, como Deus a ajudou em todas as coisas. E hoje a gente tem o prazer de recebê-la aqui, Raquel Santos. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Fico assim muito lisonjeada de ser a primeira a estar participando aqui do seu podcast. Agradeço já de antemão pelo convite e com certeza vai ser um prazer participar. Glória Amém? a Deus. Tudo é para honra E glória do Senhor. Isso. O intuito desse podcast aqui é para edificar vidas. A palavra diz que o nosso testemunho ela edifica as outras pessoas. Porque Isso. muitas vezes as pessoas acham que está passando por um problema, uma situação a qual não tem mais saída. E muitas vezes pelo nosso testemunho e pela palavra do Senhor, ela enxerga uma luz no fim do túnel. Isso é muito bom. Edifica até a própria nossa vida. Quando a gente fala de Deus, edifica a nossa vida e edifica a vida daquele que está ouvindo. Desse jeito. Raquel, para a gente começar, conta um pouco da sua história, da sua infância, formação, e como você foi introduzida na fé cristã. Então, vou começar fazendo uma pergunta. Você acredita em milagre? Amém. Então, aqui você está diante de um milagre ambulante. Glória a Deus. Eu sou um milagre, verdadeiramente, porque a minha história começa com 10 meses de idade, quando eu fui adotada. Eu nasci em Feira de Santana, na Bahia, e uma família disfuncional. Minha mãe era cristã, pelo que eu sei, e o meu pai não, ele era alcoólatra. Então, a situação que a minha mãe acabou me dando para adoção foi porque ela tinha assim, uma penca de filhos, eu com 10 meses, ela grávida já, e não tinha condições assim de sustentar a família, porque era ela que sustentava a casa. O que o meu pai ganhava era para bebida. Então, a minha mãe que me adotou, que é quem eu considero a minha mãe, porque mãe é quem cria, né? Ela indo lá passear, porque ela já morava em São Paulo, ela queria adotar uma menina, e aí alguém contou para minha mãe dessa mulher que estava lá doando os filhos. Então, a minha mãe foi lá, conversou com ela, ela falou, olha, na verdade, eu não estou doando, eu estou deixando com alguns parentes, porque assim que a minha situação melhorar, eu vou pegar meus filhos de volta. Desculpa. Então, assim, não é que ela estava dando os filhos, ela queria deixar que a situação melhorasse para que ela pegasse de volta. Aí a minha mãe falou, né, que me criou, não, mas desse jeito eu não quero, porque eu nem moro aqui, eu moro em São Paulo, eu queria levar para adotar, para ser minha filha, para registrar no meu nome e tudo. Aí ela acabou concordando. Eu já vejo assim a mão de Deus desde aí, né? Às vezes a gente não entende, né? Então, só entender conforme o processo exatamente, porque já que ela não queria doar os filhos, mas ela abriu mão, né, de mim. E eu agradeço muito, Flávio, muito, muito a Deus. Aliás, eu agradeço todos os dias, sabe? Por tudo que Deus tem feito na minha vida, Amém. nessa minha trajetória. Então, assim, a minha mãe me trouxe para São Paulo. Eu ainda não era registrada, ainda bem. A minha mãe que me adotou acabou me registrando e eu dou graças a Deus porque ela trocou meu nome, que meu nome era muito feio. Não vou contar. O nome escolhido pela mãe que te deu a luz era um nome e Isso. quando você foi adotada para uma outra família, você ainda não tinha sido registrada, então Isso. possibilitou que você fosse registrada com um novo nome. Com um novo nome, Raquel, que eu... E depois, posteriormente, o nome escrito no livro da vida. Isso, esse é o mais importante de todos, né? Que a gente não sabe, só vai saber quando estiver lá, né? Então, aí minha mãe me trouxe para São Paulo, e aí eu digo que começou a saga da minha mãe que me criou, porque chegando aqui em São Paulo, eu já estava assim, eu era desnutrida, tinha baixo peso, e a mudança de clima, eu peguei tudo quando foi doença de criança. Peguei catapora, peguei sarampo, tive coqueluche, foi mordida de cachorro louco. A minha mãe perdeu as contas de quantas vezes o médico me mandou para casa falando, olha, pode levar para morrer em casa, porque não tem mais o que fazer.
E assim, e foi passando o tempo, minha mãe nessa luta, e graças a Deus passou essa fase. Quando eu fiz 7 anos, eu tive uma queimadura muito feia no rosto, desse lado direito aqui. Uma queimadura com óleo fervendo. Não era quente não, fervendo assim, saindo do fogão, sabe? E caiu todo aqui no meu rosto. E nessa época eu já tinha mudado de lugar, morava... Com 7 anos de idade. Isso, morava na Jaguaré, lá em São Paulo. Então, assim, minha mãe me catou, ela tinha acabado de chegar do serviço, ela me pegou um táxi, lá era fácil, né, na época. Hoje em dia deve ser mais fácil ainda. Pegou um táxi e me levou para o Hospital das Clínicas. Como era final de Copa do Mundo, e o Brasil estava jogando, ninguém queria me atender. Os médicos estavam todos lá querendo assistir o jogo. Então, assim, mandavam minha mãe pro andar de baixo, pro andar de cima, até que ela viu um médico passando e entrando numa sala. Aí passou 2, 3, acho que no 5º médico que passou e entrou naquela salinha, ela foi atrás, abriu a porta e viu os médicos lá todos assistindo o jogo. Nossa. E aí ela, né, com aquele jeitinho assim, bem educado, de mãe aflita, pediu delicadamente para me atender. E assim, eu tava com uma bolha enorme e o medo do médico e da minha mãe também era que tivesse queimado dentro do olho. A visão, Mas graças a Deus não aconteceu nada. Aí ele me medicou e só falou para minha mãe, olha, a partir dos 14 anos ela vai ter que fazer uma série de cirurgias plásticas que vai ficar uma cicatriz muito feia no rosto dela. Muito feia mesmo. Então, assim, minha mãe me levou para casa e ele falou, tira todos os espelhos, não deixa ela ficar vendo. Aí me deu uma dieta alimentar, não podia comer um monte de coisas. E assim, na época, só ali na minha casa que eu morava com a minha irmã, que já era casada na época, que tinha televisão. Então, assim, a vizinhança ia toda lá assistir novela à noite. E aí tinha uma abençoada de uma mulher que toda vez que ela ia lá, ela perturbava a minha mãe. Falava, essa menina não vai mais enxergar. Essa menina vai ficar muito feia. Essa menina não sei o quê. E a minha mãe, assim, um dia, perdeu a paciência, falou pra ela, olha, dona fulana, que eu não lembro mais o nome dessa pessoa, você não tem nada pra fazer, vai pra sua casa, lava um tanque de roupa, porque se ela ficar cega, o problema é meu, a filha é minha. E assim, nesse dia minha mãe ficou muito chateada, muito triste, e ela foi pro quarto e eu tava dormindo. E nesse momento ela disse que, toda vez que eu conto essa história, eu me emociono, sabe? E aí ela dobrou o joelho e começou a orar. E ela disse que viu a sombra de uma mão passando assim no meu rosto. Olha só. E foi a cirurgia que Deus fez ali, porque olha, hoje não vê nada, não tem uma cicatriz. Geralmente quando queima fica aquela enrugado, né? Enrugado, ela fica um pouco mais lisa. Isso, normal, então. Perde a textura. Nem a sobrancelha eu perdi, ó. Então, assim, outro milagre, né? Sim, sim. Aí passou essa fase, vim morar aqui no litoral. Aí quando eu tava com 11 anos... teve um surto de tuberculose e muitas crianças na escola pegaram e eu peguei também. Só que no meu caso, eu fui vítima de erro médico. Todas as crianças foram diagnosticadas com tuberculose, eu não. Toda vez que eu ia lá, eu falava que eu estava com uma gripe, era uma gripe, e fui tratando de gripe durante 11 meses. Exatamente. Durante 6 meses, né? Isso, passaram-se 11 meses. Até que alguém falou para minha mãe, São Sebastião, tem um médico bom, leva ela lá. E aí, minha mãe me levou lá, doutor Álvaro, nunca vou esquecer desse médico. E ele só de me olhar, falou, essa menina está com tuberculose e está em estado avançado. E a minha mãe falou, não pode estar. Né? Eu fiz uma, na época chamava briografia, eu sou velha, hein, Flávia? Eu sou do tempo da briografia, né? E tem 8 meses e ali tá pulmão sadio. Ele falou, não, eu preciso ver essa briografia. E daí tirou um raio-x, meu pulmão, eu tava com o pulmão inteirinho tomado e já passando pro outro. E aí quando minha mãe voltou lá, levou essa briografia, ele mostrou pra minha mãe que ali já tinha uma manchinha no pulmão. Que se tivesse sido tratado ali, eu já estava curada e estava bem. Aí lá vai eu de novo, desenganada, pro médico, pro hospital. Fiquei 1 ano e 5 meses internada. E assim, correndo risco mesmo de morte. O médico depois contou pra minha mãe que se eu sobrevivesse os primeiros 15 dias,
tudo bem. Só que assim, as estratégias que Deus dá pra gente, a gente não entende, ainda mais sendo criança. Era muito remédio que eu ia tomar, Flávio. Era assim, ao todo, acho que eram 13 comprimidos. Entre eles, 2 vitaminas. E eram uns comprimidos grandes, altos. E criança não gosta de tomar remédio, né? Não, Então, o que eu fazia? A enfermeira virava as costas, eu tomava 1, 2. Ela virava as costas e eu jogava na gaveta. E assim, tomava 5, daqueles 13, tomava 5, 3. E foi assim durante um mês inteiro, 1 mês e meio. Até que um dia a enfermeira desconfiou e ela esperou eu sair para tomar banho, porque eu estava de repouso absoluto durante 3 meses. E quando eu voltei no chuveiro, tava ela e a freira lá, com a minha cama espalhada assim, um monte de comprimido. Dava. Levei uma bronca daquelas. Aí a freira ela falou, isso aqui vai ter que ser jogado tudo fora. Não sei o quê. Sabe aquelas broncas assim? Mas isso era o quê? Uma estratégia que Deus me deu sem eu saber. Porque aos poucos o meu organismo foi se adaptando àquela medicação, àqueles remédios. Depois de 1 mês e meio, quando eu comecei a tomar tudo, então meu organismo já estava acostumado, já tinha uma certa resistência. Então, assim, outro milagre. Outro milagre. Hoje em dia, a médica que me acompanhava, uma pneumologista, ela já faleceu. Quer dizer, ela que não tinha nada, faleceu já há uns 5, 6 anos. Desculpa. Ela falou, Raquel, eu não entendo. A condição do seu pulmão era para você andar com aquele carrinho de oxigênio. Porque não dá para ver, conceber um pulmão no seu estado, você respirando normalmente, assim. Então, eu tenho minhas limitações? Tenho. Tenho sequela? Tenho. Toda gripe que eu pego, mais forte, ela evolui para broncopneumonia. Então, eu tenho que fazer um tratamento mais forte. Não pode abusar. Não posso abusar, não posso tomar friagem, chuva, essas coisas. Mas, nossa, eu dou tanto graças a Deus, Flávio. Porque para quem não ia chegar aos 2 anos de vida, vou fazer 61 esse ano, né? Tive meus filhos, tô vendo meus netos crescerem, né? Tô na 3ª faculdade. Então, assim, quantas coisas eu já realizei. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus e muito feliz. E, assim, quando a minha mãe me adotou, ela também já era cristã. Então, eu nasci num berço evangélico por causa da minha mãe, a minha genitora. Porque ela era cristã. Essa é a influência, né? Da família cristã. Aí, Deus preparou uma outra família, que o meu pai adotivo também era alcoólatra. Mas a minha mãe era uma mulher de fé. Então, eu me lembro, assim, eu bem pequenininha, indo para a Assembleia de Deus. E depois nós viemos morar aqui para Caraguá. Aí conhecemos a igreja Hollins. Congreguei lá um bom tempo. Eu já fui de lá também. Você também? Quem nunca passou pela Hollins, eu acho, né? Aqui eu ia no Tinga. Então, no Getuba, Aí congreguei lá um bom tempo. Aí na adolescência, aquela coisa de influência de colega, você quer conhecer outras coisas, que a minha mãe era muito limitada. Eu só podia ir para a escola e para a igreja, para a escola e para a igreja. Era assim, né? Era bem rígida. Então, assim, eu com 14, 15 anos, gente, eu queria ouvir a conversa das minhas amigas. Eu fui na discoteca, eu fiz isso, e eu ficava assim, sabe? Até palavras do meu vocabulário que eu não sabia, eles conversando, eu ficava, o que é isso? O que estão falando? Eu não entendi. Então, a curiosidade me levou a me afastar da adolescência até quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu fiquei um bom tempinho assim, afastada. Mas eu creio, Flávio, que aquele que o Senhor escolheu, ainda que se desvie, né? O que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Que ainda quando for velho, não se desviará dele. E ainda que se desvie, acréscimo meu, ela volta, né? Então, assim, depois disso eu voltei para Hollins, depois desse tempo todo. Aí mudei aqui para Caraguá, aqui para o Estrela d'Alva. E continuei indo lá na Hollins. Depois, né, teve outras coisas acontecendo na minha vida, me separei. Aí vim morar pra cá, no Rio do Ouro, que sou sua vizinha também, né? E aí conheci a Peniel, na época era Peniel. Aí ali eu me reconciliei com o Senhor em 2003 e graças a Deus, de lá pra cá, tô firme, graças a Deus.
É bom a gente saber das histórias, né? Porque a gente às vezes é vizinho aqui, mora do lado, É. mas a gente não tem esse tempo para conversar e não sabe das Exatamente, histórias, né? E Então, todos nós temos uma história, né? Para contar. Ninguém certeza. já nasceu bonitinho, cheio pronto, sabendo de tudo, não. né? A gente cresce passando por fases da nossa vida, né? E aprendendo, errando, aprendendo, batendo a cabeça. Isso. E aí a gente vai amadurecendo, a gente chega num ponto que a gente está maduro, a gente já sabe que tudo aquilo que a gente passou lá atrás não foi por conta da culpa da mãe, do pai, ou culpa de Deus, mas porque a gente não tinha maturidade para entender as coisas. Exatamente. Hoje a gente vê com os nossos filhos, né? Filho, não faz isso. Não, vou fazer. O pai já passou por aí, já sabe que vai dar errado. Mas aí faz. Porque eles querem ter as experiências deles, né? E a gente também não pode ficar podando muito isso, né, Flávio? Não, tem que deixar. A gente tem que deixar quebrar a cara um pouquinho para dar valor, para entender. Porque, na verdade, a gente só acaba entendendo os nossos pais quando nós também somos pais, né? Quando nós nos tornamos pais e mães, aí é que a gente... Putz, minha mãe falava isso, minha mãe, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, leva a blusa. Né? Cuidado. Não fala com ninguém na rua. Quando chegar lá, avisa, né? É sempre assim. E é a mesma coisa. Pra avisar, né? Eu nunca avisava. Não, porque na nossa época não tinha celular, né? Hoje em dia, eu falo pro Davi, chega na casa da sua avó, você liga, chegou lá. Eu tenho que ligar porque né? Sempre esquece, nunca... E hoje em dia também os papéis se invertem um pouco. Quando eu vou lá visitar minha filha, a Dani, ela, mãe, quando chegar lá, você me avisa, tá? Que você chegou. Tá vendo? A preocupação também, né? Raquel, num segundo momento aqui, gostaria de fazer outra pergunta para você. Se você poderia compartilhar um momento especial, específico, em que sentiu algo especial de Deus na sua vida. Olha, pra falar a verdade, Flávio, cada dia eu sinto assim, o cuidado de Deus na minha vida. Mas sempre tem um que marca mais, né? Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos desejos. E a palavra fala lá no Salmo 34:7. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Né? Eu fui casada a primeira vez no civil e só. E sabe quando você tem aquele desejo de casar na igreja? Mas passou, né? Fiquei casada há 20 e poucos anos. Mas a gente, depois que você casa, é que nem você reformar a casa. Se você entra na casa sem terminar, pra terminar, leva uma vida inteira. E às vezes nem termina, né? Nem eu vou te falar. Aí, só você olhar. Então, assim, se você... Um conselho até que eu dou hoje em dia, gente, não confia nessa história. Vamos morar junto, depois a gente casa, porque não casa. Não. Quer fazer o negócio direito? Namora, casa e depois vai morar junto. Porque eu conheço tantas histórias, tantos, que a moça hoje em dia, eu queria tanto casar, mas na época certa não quis. Hoje em dia o marido fala, mas pra quê? Nós estamos mais do que casados. Eu acho que o desejo de toda mulher é casar, né? Às então, vezes pro homem isso é meio que, para alguns homens, né, isso é meio insignificante, mas pra mulher é algo que ela sempre esperou, né? Desde pequenininho, né? Já nasce, acho. Ali numa igreja, com um noivo do lado, aquele monte de pessoa olhando. Eu acho que isso já nasce, é intrínseco da mulher, né? Já nasce com aquele sonho. Ainda hoje, as mulheres mais modernas, que dizem que não ligam para essas coisas, lá no fundo, liga sim, tem vontade. Isso é normal. Então, e aí eu tinha um desejo de casar na igreja. Passou, fiquei 10 anos sozinha, e essa parte você sabe, né? Que eu fiquei 10 anos sozinha. Não? Pode contar, não sei não. Então, aí depois me separei e acabei ficando 10 anos sozinha. Esperando no Senhor, porque eu orava, Senhor, eu quero alguém, assim, especificamente, eu fiz uma lista, entreguei para Deus, eu quero assim. Mas o primeiro item da minha lista, Senhor, eu quero um homem convertido. Eu não quero converter ninguém, porque... Não quer aquele que só vai na igreja, né? É uma pessoa convertida. Exatamente. E outra coisa, eu quero um homem convertido porque é mais fácil uma pessoa te desconverter do que você converter a outra pessoa. Não é mais fácil? Porque a nossa carne, ela rapidinho, ela se adapta com as coisas do mundo. Ela se adapta ao pecado. Né? Muito rápido. Porque o pecado é ruim. É ruim pro nosso espírito. Mas pra carne, tem muita coisa que é muito bom. Né? Vai falar que não é, a gente tá sendo hipócrita. Sim. Né? Então, eu falei, não quero converter ninguém. Aí fui elencando tudo que eu queria. E outra coisa que eu pedi pro Senhor, eu quero conhecer na igreja.
Eu quero que o senhor mande alguém para mim na igreja. E assim, chega uma hora que você começa a ficar meio... Nossa, passou 2, 3, 5 anos, eu começo a falar, Jesus, você não vai mandar, né? E assim, na igreja que eu congregava na época, porque aí eu saí aqui da Peniel, fui para o Brasil para Cristo, não assim porque eu gosto de ficar pulando de igreja em igreja, é porque o Senhor fala, o seu tempo aqui já deu, vai para tal lugar, e eu obedeço. Até porque você, o que eu sempre penso assim, né, que a gente faz parte do corpo de Cristo, né? A placa da igreja só sinaliza que ali é um ministério diferenciado do outro. Exatamente. Um outro aqui, mas o corpo é um só. É um só. Vocês continuam no mesmo corpo, só trocou de ministério. Né? Então. E aí fiquei 5 anos no Brasil para Cristo. E depois fui para a igreja, na época chamava Semente da Fé. E era uma igreja muito pequena, Semente da Fé. E a maioria era mulher. Falei, Jesus amado, já me trouxe para esse lugar que nem homem tem. Mas assim, passou um tempo, o meu marido hoje foi visitar a igreja. Aí passou na época ele foi visitar. Aí passou um tempo, ele foi de novo. Sabe? Até que ele começou a congregar lá. Mas mesmo assim, eu não olhava assim com olhos de interesse, eu olhava para ele como irmão, por causa da nossa diferença de idade e outras coisas mais. Mas com o passar do tempo, a gente foi fazendo amizade, e a igreja é para o monte, a gente ia junto, então você acaba criando vínculo, você acaba tendo amizade com todo mundo da igreja. Uns mais, outros menos, mas ali não tinha nem como você ter mais com um do que com o outro, porque a igreja era pequena, tinha poucos membros. Então a gente era muito amigo de todo mundo, sabe? E nessa aí a gente começou a dar uns olhares diferentes, E aí a gente começou a namorar. Foi um pouco escondido, assim, no começo, porque eu falei, se não der certo também, ninguém precisa ficar sabendo, né? Mas aí, até que a gente foi, aí passou um tempo, acho que uns 2, 3 meses assim, eu falei, eu não quero mais, isso não vai dar certo. Eu cheguei pra ele e falei, acho que não vai dar certo, você é muito mais novo do que eu, você já tá com sua vida ganha, né? Eu já estou com a minha vida ganha, você tá começando sua vida agora. Enfim, acho que não vai dar certo. Aí ele falou, tá bom, né? Você quer assim? Aí passou uma... Dando uma de durona, né? Hã? Dando uma de durona. Não, naquele momento eu achava mesmo, Flávio. Eu sempre... Eu sou muito verdadeira. Sou muito verdadeira sempre, sabe? Naquele momento eu achei que não ia dar certo, por causa da diferença de idade, de várias outras coisas. Ele era muito tímido, você me conhece, você sabe que eu sou muito alegre, muito expansiva. Ele é bem reservado. Né? Depois que você conhece, que ele cria um vínculo, aí ele se solta, tudo mais, ele é brincalhão, mas até então, mas você não tá conhecendo a pessoa ainda, né? Então eu falei, não vai rolar. Só que passou um tempinho, eu comecei a ficar triste, mas não era uma tristeza minha, aquela tristeza normal. Era uma tristeza, parecia que era do espírito, sabe? Uma coisa que eu não sei explicar. E aí um dia o Senhor me falou assim, me catou e me encostou no canto mesmo, assim, porque certas ocasiões eu ouço o Senhor falando mesmo, como a gente está conversando aqui, audível. Sim. E o Senhor me falou, você me pediu tanto, eu te dei e você está jogando fora. Eu achei que até arrepiar. Eu falei, o quê? Não, peraí, Senhor, é ele? É a pessoa que o Senhor me deu? Então eu vou voltar atrás. Não é porque o presente de Deus você não joga fora, lógico. Né? Porque nesses 10 anos aí que eu fiquei sozinha, apareceram pessoas. Não foi pra você que não apareceu. Apareceu pessoas que se interessaram por mim e eu não me interessei. Outras que eu me interessei e a pessoa não se interessou. E outras que houve interesse de ambas as partes, mas não deu certo. Porque a minha oração era sempre, Senhor, essa pessoa, se for, permaneça. Se não for, o Senhor tira. E a pessoa sumia no ar igual poeira, assim, sabe? Porque eu falei, não quero ficar errando. O costume do mundo enquanto eu não encontro certo, eu vou me divertindo com os errados, né? Sim. Nosso não, né? Enquanto eu não encontrar o certo, eu não quero, né? Então, aí Deus, quando falou assim comigo, eu falei, não, Senhor, então é ele? Aí eu voltei, chamei ele e falei, Ezequias, aconteceu isso. O Senhor falou comigo, o que você acha? Eu gosto de você, eu quero ficar com você. Então vamos casar. Porque, né? Decisão, né? Porque Deus já tinha colocado ali. Já tinha falado. Falou, tá na mão. Né? Basta você tomar a decisão. Se Deus Basta só orar e não agir, né? Não é? Se Deus falou, é essa pessoa, né? E Deus confirma com ele também, né? E aí eu falei, olha, eu não vou pedir
para você escolher entre eu e sua mãe, porque eu sabia que a mãe dele não ia concordar. A nossa diferença de idade é bem grande, ele é o filho caçula, filhinho da mamãe, né? Então eu falei, nunca vou pedir para você escolher entre eu e sua mãe, se ela não concordar. Tudo bem, mas quando Deus está no negócio, eu falava, tudo dá certo. Dá certo, não tem como Tudo, dar errado. né? Tudo, então tudo se encaminhou. Falar para você que ela aceitou de cara? Não. De cara ela não aceitou, ela falou coisas com ele que deixaram ele chateado. Eu não me chateei. Porque eu sou uma pessoa bem resolvida, sabe, Flávio? E eu sou bem resolvida, assim. E quando eu tenho certeza que o negócio é de Deus, fale quem quiser falar, sabe? Então, só que assim, todo mundo deveria fazer isso antes de casar, colocar as cartas na mesa. Sim, Porque as pessoas, na época do namoro, se preocupam tanto, só, tô junto, não pode ficar 2 minutos longe que tá morrendo de saudade, mas não coloca. Olha, o que você gosta? Eu gosto das coisas, né? Você pretende ter filho? Quanto? Daqui quanto tempo? Né? Que horas você costuma levantar? Porque o homem casa e acha que a mulher tem bola de cristal e vai tratar ele que nem a mãe dele tratava. Essas coisas tem que ser conversar. Tem casal que se estressa na lua de mel. Por isso que às vezes o casamento, tem casamento que dura 1 mês, 2 meses, tem gente que anula o casamento. Exatamente. Não dá nem o tempo até um tempo você tem um prazo para anular o casamento, para não ter que ter o divórcio. Uhum. Pessoas que anulam, casam num dia e 1 mês depois está separado. Porque acha que tudo é festa. É igual às vezes aquilo que você falou, quando você se reserva para o casamento, a mulher se reserva e o homem, quando casa, é bênção na diante de Deus. Agora, quando adianta os processos do casamento, né? Depois casa, aí o cara meio que acha, poxa, agora parece que perdeu a graça. Mas por quê? Porque o pecado... Já entrou, né? Então, porque hoje em dia a situação está invertida. Antigamente você conhecia a pessoa, namorava, noivava, e você tinha esse tempo. Era 2, 3, 4 anos de namoro, noivava, você conhecia bem a pessoa. Aí eles iam lá, nesse tempo, construir uma casa, né? Hoje em dia conhece, já dorme junto na primeira noite, 2 dias depois já tá juntando as escovas de dente, não conhece nada do outro, vai pra casa do pai, da mãe, né? É bem assim. Tudo invertido. Tudo invertido. Tem um princípio né? cristão, né, dentro então, da vida, mas... eu tinha falado pra ele, olha, você quer ficar comigo, então vamos casar, porque você é jovem e eu tô sozinha há muito tempo. A gente é humano. Eu não quero viver em pecado. Então, filho, qual que é o remédio? Casar, né? E ele fala, eu não quero casar na igreja. Era o meu sonho. Eu não quero casar na igreja. Eu falei, não tem problema. Também, né? Nessa altura do campeonato, não tô nem ligando mais pra isso. Aí eu falei, olha, a gente faz o seguinte, na época que a gente casou, era na sexta-feira o casamento no civil. E na igreja que a gente congregava também tinha culto na sexta. Então a gente casa no civil e o pastor abençoa a aliança no culto e tá tudo tranquilo. Mas não falei pra ele de nada, que tenho desejo, guardei aquilo pra mim. Passou um tempo, eu tô vendo ele lá pesquisando terno, procurando terno, não sei o quê. Assim, só pra encurtar a história, resumir. A gente casou na igreja, teve daminha, florista, tudo do jeito que eu queria e sem ter que abrir a boca. Entreguei pro Senhor. Então, assim, você vê Deus ali, um momento especial, que Deus contemplou aquilo no meu coração e realizou pra mim. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Em realizar o desejo do nosso coração, lógico que tudo tem que ser para honra e glória do nome dele. Raquel, só um minutinho que eu vou falar um pouquinho sobre a rádio do nosso irmão Neto, Santos. isso. O irmão Neto Santos, ele está com a rádio agora, Rádio Gospel CMA, a rádio já está online no ar. Ele está fazendo ali os últimos ajustes, né? Ela tem a sua playlist aqui, já toca já 24 horas. E ele está implementando o programa que ele tinha na rádio do irmão Gilberto. Ah, que legal. Tá? O programa do Caipira. Vai ser na parte da manhã. E a gente está sempre em contato, sempre falando. E a rádio é bênção. É bênção. Você que puder baixar, já tem aplicativo, você baixa no celular. A Camila fica ouvindo direto aqui. Ele mandou para mim também, sabe? É que hoje eu ando muito corrida, você tá sabendo, né? Eu tô chegando na reta final da faculdade, tá na época do estágio, e prova, e trabalho, e as coisas de casa, e assim, tem muita coisa. Eu até falei pra ele, falei, Neto, olha, vou ser bem sincero com você, eu não tô tendo tempo de ouvir rádio. Eu ouço rádio quando eu saio no rádio do carro.
Só, porque... Mas eu vou baixar. Pode ficar tranquilo que eu vou baixar e vamos ouvir, rádio, pelo menos final de semana. Rádio Gospel Semear. Até eu já mandei um áudio lá. Eu ouvi. Você ouviu? Ouvi, isso aí eu ouvi. Tem uns depoimentos lá já, né? E ele tá com um projeto de fazer também a rádio, ela é online, é web, e ele vai fazer a transmissão dela ao vivo também. Ah, que legal. Vai pessoas participar, vai ter várias programações dentro da rádio. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Nosso irmão Neto Santos vai estar aqui com a gente também participando que bom. Desse programa. Que legal. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Vai ser bênção, em nome de Jesus, com certeza. E você que está aí também, que quer participar daqui do canal, tá? É só me mandar mensagem que a gente agenda um dia. A Raquel é a primeira. Meu privilégio, né? Ser número 1. Primeiro programa aqui online, a Raquel está aqui. Primeiro podcast. Dando a sua contribuição para o reino de Deus. Amém. Aqui. E o primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Isso. Vamos continuar? Vamos. Vamos para o tópico 3, como a sua fé influencia nas decisões e atitudes no dia a dia. E eu vou fazer as 3 perguntas já para você responder, tá? Tá. Quais são alguns desafios que você enfrenta como cristã e o supera? Existe uma passagem bíblica que você considera especialmente inspiradora ou que tem impactado significativo na sua vida? Impacto significativo. Então, vou começar por essa. Tem um versículo na Bíblia que, assim, é meu. Eu me apoderei dele, sabe? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque eu vejo Deus em tudo, sabe? Então eu vejo que tudo que acontece na vida do cristão é permissão de Deus. Tem até um louvor, né? Cada morte, cada vida, cada lágrima, cada sorriso. Na vida do cristão, tudo é permissão de Deus, né? O Senhor sempre dá uma resposta pra gente. Sim, não ou espera. A pior de todas é a espera, né? Porque quando você fala sim, você sabe o que vai acontecer. Quando é não, também você sabe, já descansa. Espera, você fica na expectativa. Fica, e esse espera, né? Pode, que nem eu. O Senhor falou pra mim, espera. E a minha espera levou 10 anos. Falar pra você que foi fácil? Não foi. Foi um desafio, porque teve um ano que eu passei o ano novo sozinha aí, Flávio. Sozinha, eu e Deus em casa. Porque na época eu tava sem carro, caiu uma chuva torrencial. E o pastor, nessa época, eu congregava no Brasil para Cristo. O pastor Milton me ligou, falou, Raquel, você não vem? Eu falei, pastor, até queria ir, mas eu tô sem carro e essa chuva, eu vou pedir para alguém passar aí para te pegar. A pessoa não achou a minha casa. E eu passei o ano novo, assim, nossa, sozinha. Nossa, que eu senti muito aquele dia, Flávio. Você não tem ninguém, sabe, para conversar, para dividir. Foi muito, foi frustrante aquele dia para mim. Mas, assim, é Deus te provando. Como que você vai ser aprovado se você não for provado? Não tem como, né? Até na escola, se você não fizer uma prova, né? No dia que você está apto naquela lição, você faz a prova para ser aprovado ou reprovado. Ou reprovado. Então, assim, todo dia quando eu acordo, eu falo, eu agradeço a Deus pela noite de sono, pela vida, pela misericórdia dele que se renova toda manhã e que tem nos alcançado, né? Eu agradeço por tudo, pelo ar que eu respiro. Sabe por quê, Flávio? Eu vejo assim, a gente deixa de dar valor para as coisas corriqueiras. Você vê muitos milagres, muitos acontecimentos aí que dá ibope, que dá visualização, um testemunho assim muito grande. Mas as pessoas esquecem de agradecer pelos pequenos milagres diários. A correria do dia a dia acaba fazendo que um livramento, às vezes, que você teve no dia, foi um livramento e devido à correria você nem percebe que foi um livramento. Exatamente, mas não só isso. Por exemplo, eu acordo escutando muitas vezes passarinho. Aí eu falo, graças a Deus porque eu posso ouvir. Porque eu posso distinguir o canto do pássaro, o latido do cachorro. Eu tenho 3 cachorros, eu conheço o latido de cada um deles. Sabe? Porque eu posso olhar e ver as cores como elas são. Imagina aquele que nunca pôde ver, que é cego. Aquele que ficou cego depois, que teve visão, ele tem na cabeça dele guardado. Então ele sabe o que é vermelho, o que é preto, como você é. E aquele que nasceu cego, que nunca teve a oportunidade de ver nada. E tem o daltônico, que vê as cores alteradas. Então eu agradeço a Deus pela minha visão, por poder sentir cheiros diferenciados, sabor. Eu agradeço todo dia por essas coisas, por poder andar. Sabe? Aí eu vejo gente, eu tô tão ruim do estômago, tô mal. Eu agradeço a Deus porque meu estômago é bom.
que eu posso comer de tudo. Então, eu agradeço a Deus por isso, por poder respirar livremente, que nem eu falei aqui no começo, a condição do meu pulmão. Falei, Senhor, né? Eu já vi muita gente andando, puxando aquele carrinho de oxigênio. Então, eu vejo, assim, Deus em tudo na minha vida. Em tudo, tudo. E a gente precisa ver mesmo, porque a gente precisa reconhecer que em tudo o Senhor cuida da nossa vida. Em tudo. Em tudo mesmo, sabe? Eu sou muito grata a Deus por tudo, sabe, ô Flávio? Pelo meu histórico de vida, para quem não ia chegar aos 2 anos, falei, se eu morrer agora, se eu quero morrer agora? Não quero. Quem quer? Ninguém. Né? Só uma vez que lá, nunca vou esquecer disso, o pastor Mário, lá na Peniel, falou, quem quer ir pro céu? Todo mundo levantou a mão. Aí falou, quem quer morrer? Só eu levantei a mão. Você quer morrer, Raquel? Fala, se eu puder escolher, eu não quero agora. Mas, para ir pro céu, pastor, eu faço qualquer coisa, até morrer, falei para ele. Porque você só vai pro céu depois que morrer mesmo, né? Não tem como. Não tem como. Né? Então, assim, eu agradeço a Deus por cada dia. E eu falo, se ele quiser me levar agora, eu já tô no lucro há muito tempo, né? Há muito tempo eu tô no lucro já. Não gostaria. Eu sempre falo que eu vou ser arrebatada. Eu vou ser arrebatada. Aí as pessoas falam, mas você tá esperando Jesus para esse tempo. Eu falei, tô. A gente tem que viver todo dia como se Jesus voltasse hoje. A nossa esperança é essa, né? Não é? E assim, e ainda que ele não volte para todos, ele pode voltar só para mim e me levar? Então você tem que viver nessa expectativa, né? Tá pronto, né? Tá pronto, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nem de quando Jesus vai vir e nem do dia que a gente vai partir. Mas eu falo assim, que as palavras têm poder, né? Então eu falo, eu vou ser arrebatada. Então eu tô esperando Jesus para logo. E a gente vendo o andar da carruagem do mundo, só não vê que Jesus tá às portas que não quer, né, Flávio? Tá próximo. Tá bem próximo. Tópico 4 aqui, coloquei. Como você se envolve na sua igreja local ou em outras atividades cristãs? Você tem alguma experiência de missão ou serviços que gostaria de compartilhar? O que você diria para alguém que está lutando com sua fé ou está curioso para saber sobre o cristianismo? Então, vou falar para você. Vontade de trabalhar na obra eu tenho muita. Às vezes você não tem muita oportunidade, né? Então, assim, eu sei que, assim, com o passar do tempo, eu melhorei muito, porque você só aprende a fazer as coisas fazendo. Então, eu lembro que no começo era ruim para pregar, menino. Eu comecei, nossa, era ruim mesmo, sabe? Eu mesmo vejo. Hoje em dia, eu prego maravilhosamente bem? Não, porque eu sou professora. Então, meu negócio é ensinar. Então, geralmente, quando eu estou pregando, eu estou ensinando, naquele jeito de professor, sabe? Sim. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas já tá em mim isso, né? Mas assim, no círculo de oração às segundas-feiras, eu sempre tenho oportunidade. Ela reveza, a irmã Otília, que é do círculo de oração, então ela reveza. Cada segunda-feira uma pessoa de lá do círculo prega, os que querem, os que gostam, porque tem gente que não é pra mim pregar. Então, ela respeita. Então, assim, quase todo mês eu prego de manhã. Então, e assim, eu fico feliz porque eu vejo que eu melhorei, porque as pessoas gostam. Eu acho que o legal é dentro da igreja, a gente fala igreja como corpo todo, né? Uhum. Porque cada um dentro da igreja tem sua função, né? Seja ele um membro da igreja, tem Exatamente. sua função dentro da igreja. Ninguém... Cristo não chamou ninguém para ficar sentado em um banco só ouvindo, só recebendo. Só engordando, né? Todos nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Então eu acho que Deus, ele separa cada um para uma função. Exatamente. Porque a palavra de Deus fala que a mão tem uma função, a perna tem outra, e você pode ser a mão, eu posso ser a perna ou o braço. E a inclusão das pessoas dentro do ministério em suas funções. Isso faz o quê? Com que a pessoa trabalhe para Cristo dentro do ministério e se sinta importante. Porque uma pessoa que eu não acredito que uma pessoa que ela vai e só senta no banco e ouve, vai embora, para ela aquilo ali tá bom. Se tiver bom, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ela precisa participar do corpo, ela precisa trabalhar, ela tem que ter alguma função, seja ela porteiro, seja ela um cooperador, seja ela um diácono, seja ela um presbítero, seja ela
Mas dentro, seja ela aquela que limpa a igreja, aquela que passa pano, ela precisa ter essa função. E isso é bom, isso leva a pessoa a se aplicar mais no reino, ter o compromisso, né? Então, quando eu congregava ali na Peniel, eu tinha umas ações assim que eram espontâneas minhas, que eu gostava de fazer, de ajudar as pessoas. E o pastor Mário, ele começou a observar isso em mim. Então, até quando ele separou um pessoal lá para o diaconato, ele me separou para missionária. Ele falou, Raquel, você é uma missionária, você não sabe, mas você é, pelas coisas que você faz. Então, assim, eu tenho essa unção que eu fui ungida missionária em 2007, uma data que eu nunca vou esquecer, 31 de dezembro de 2007, eu fui ungida missionária. É uma coisa, assim, que não fiz escola de missões, já fui envolvido com escola de estudar e tal, mas não tenho, assim, nenhum reconhecimento, vamos dizer assim, físico da igreja, entendeu? Mas eu tenho a unção. E costuma-se falar muito, mas a gente pega muito mais com a nossa vida, no nosso dia a dia, do que num púlpito. Você não precisa de um púlpito para pregar. Claro que o nosso testemunho de vida fala muito mais até. Olha, tem pessoas que nós conhecemos, que eu digo nós, eu e você, que falam, mas só para ser crente que nem aquela pessoa ali, eu não quero. Porque é mau testemunho isso. Você pode fazer 200 coisas boas. O dia que você fizer uma ruim... A gente é rotulado por isso. Ninguém fala, fulano é católico, fulano é macumbeiro. Não, fulano é crente. Não, mas assim, a pessoa tem uma vida que não glorifica Deus. Uma vida que as pessoas olham e falam, mas se for para não ser crente igual essa pessoa, eu não quero. Então, assim, é claro que as pessoas estão de olho na gente. A gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas, né? A palavra já diz isso. Então, assim, mas a gente tem vontade. Eu sempre, por ser professora, as pessoas na igreja sempre me chamam para o quê? Para o Ministério Infantil. Eu falo para você que eu não gosto? Não, eu gosto do Ministério Infantil. Eu gosto, mas a gente é igual na profissão. É chamado, eu entendo que é chamado, mas às vezes você quer galgar outras coisas. Você quer ir por uma área, né? E passar que nem eu tenho uma experiência de vida que eu acho que eu posso trabalhar em outra área. De aconselhamento de mulher, pela experiência de ficar sozinha há 10 anos, esperando no Senhor. Igual faz a Sara Shiva? Né? Mas ela tem umas ideias, ela tem umas ideias meio... né? É bem, vamos dizer assim, bem... não tem papas na língua, né? Não, então, mas tem umas coisas que ela fala que eu acho que ela tá meio fora da caixinha, algumas coisas assim. Nem tudo. Que as pessoas falam, a gente tem que peneirar, né? Tudo que eu falo, assim, ó, a verdade absoluta é a Bíblia, é verdade. Muitas vezes ideias de que não sei quem escreveu um livro e falou isso, não sei quem escreveu um livro e falou aquilo, isso aí a gente precisa muito peneirar. Exatamente. Acho que em tudo na vida, em tudo você ouve de tudo, peneira, o que é bom você retém, o que não presta você joga fora. Então, assim, eu vejo, assim, pela minha experiência de vida, que eu poderia trabalhar com pessoas que estão sozinhas também. Aconselhar nessa área, olha, eu passei por isso. Porque você só pode falar daquilo que você viveu. Sim, sim. De saber esperar no Senhor, o tempo do Senhor. Então, é coisa que eu gostaria de fazer, que tá no meu coração, mas tá aqui guardado. Se tiver uma oportunidade, Deus vai... Entendeu? E, assim, eu gostaria de fazer mais. Hoje você está congregando no Brasil para Cristo. Voltei para lá, porque na pandemia a igreja que eu congregava era pequenininha, ela fechou, não voltou, eu voltei para o Brasil para Cristo. Ali no Estrela d'Alva, né? Isso. Então, assim, você gosta do Ministério Infantil? Eu gosto do Ministério Infantil. Mas eu gostaria de fazer outras coisas diferentes, não só ficar no Ministério Infantil. Porque também eu vou falar uma coisa para você, Flávia, eu sou bem sincera. Vai chegando uma hora, uma certa idade, que a gente vai ficando saturado de criança. Você já não tem mais aquela paciência. E eu que dei aula a vida inteira, sabe? Então, tipo, eu quero mentes diferentes, sabe? Isso é bom, mudar de área, né? Então. Eu também faço parte do grupo de louvor lá da igreja. Hoje eu estou congregando na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E hoje eu sou líder de louvor lá e faço parte do louvor. Ai, que benção. Mas quando tem a oportunidade para levar a palavra, lá na nossa igreja é bem assim. Nossa igreja é muito de oportunidade. Então todo mundo lá tem a oportunidade de levar uma palavra, de ir lá cantar um hino da harpa, cantar um louvor, para não ficar só centralizado as coisas de uma pessoa só. Então lá nós temos... Vai num culto de quarta-feira, bastante oportunidade. No culto de domingo tem o
grupo das irmãs que louva, tem várias coisas. Tem várias coisas, né? Bem legal. Então, esse ano eu tô assim bem parada. Eu não tô com o Ministério Infantil, eu não tô no grupo das mulheres, eu não tô em nada assim esse ano, sabe? Porque por algumas coisas que aconteceram e também porque eu tô muito corrida esse ano. Porque eu gosto de fazer pouca coisa, mas fazer bem. Não adianta você querer pegar 1 milhão de coisas para fazer e fazer tudo uma porcaria. E principalmente para Deus, né? Que a palavra nos adverte? Que ai daquele que faz a obra relaxadamente, de qualquer jeito. E até você pegar um ministério para você cuidar, você tem que ter compromisso com horário. Exatamente. Data, e aí estudar, né? Porque Aham. você tem que estar apto para ensinar. Se é um ministério infantil, se é um ministério de adolescente, se é O que for. O que for, você tem que estar apto para ensinar. Você tem que sempre fazer o seu melhor, né? Tem mais uma pergunta desse tópico que passou? Eu queria que você respondesse essa aqui, ó. Que foi a pergunta 3. O que você diria a alguém que está lutando com a sua fé ou está curiosa sobre o cristianismo? Olha, eu vou falar, quem está lutando com a fé, eu vou falar, você vai continuar lutando. Porque vitória mesmo é só quando Jesus vier. Mas tudo são escolhas que nós fazemos todos os dias. Né? Já não tinha aquele louvor, mas todo dia o pecado vem e me chama, né? Todo dia... Temos proposta de pecar. De pecar. Então, assim, são escolhas que você faz. Quando a pessoa conhece a palavra, tem temor... O que acontece? O pecado na vida do cristão que tem temor é um acidente, não é uma coisa recorrente. Então, se você é aquele crente Raimundo, né? De segunda a quinta eu sou crente, de sexta, sábado, domingo eu não sou, que eu vou pra balada. É lógico, você vai continuar lutando com a sua fé a vida inteira. Você tem que fazer uma escolha. Não, eu vou ser cristão, então vou ser cristão, vou renunciar, porque o evangelho é o quê? É renúncia. Você tem que renunciar. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim. Já começa por aí, não é na frente. Não é você tomando na frente, é após, é depois. Toma a sua cruz. As pessoas confundem muito, né, Raquel? Religião, né? O cristianismo, ele não traz para nós essa ideia de religião. Religião é religar o homem a Deus. Exatamente. Quem veio para religar o homem a Deus? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e não existe outra. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem vida fora dele, né? Então, o que ele fala? Toma a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Então, hoje em dia, Flávio, que eu tenho visto muito esse evangelho da graça. Porque a graça cobre multidões de pecado? Cobre, está escrito na Bíblia isso. O amor cobre multidão de pecado. A graça de Deus, né, faz com que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, né? Mas o evangelho está muito banalizado. Então, hoje em dia, você pode fazer tudo, porque Jesus já pagou o preço. Ele já morreu, então eu estou livre. Eu sou livre. Não é? Não é desse jeito. Então, para aqueles que estão lutando com a fé, eu digo, permaneça. É um dia após o outro. É que nem quem é viciado. É um dia após o outro. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu vou seguir, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou fazer. Aí você venceu aquele dia, glória a Deus. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai fazer de novo, é outra luta. Então, não tem luta. Tem. Ainda que as coisas estejam muito boas, você está empregado, está todo mundo feliz, não tem ninguém doente, não está te faltando nada. Mas é a sua vontade própria. Você tem que renunciar à sua vontade. Que essa que é a luta maior de você com você mesmo. Até nas coisas mais, vamos dizer assim, chega no dia de culto, você quer ir pro culto, a carne está não vai hoje não, você está cansado. Ah, não vai não, tá chovendo, tá frio. Bem assim. No meu caso, eu tenho, como eu falei, eu tenho algumas ressalvas, algumas restrições. Então, se eu pego friagem, para mim não faz bem, mas eu sei que isso é da minha limitação física, que eu sei que mas Deus guarda, mas também não é assim não. A gente tem que fazer a nossa parte. O homem não vai tentar Deus. Eu sei que eu não posso tomar chuva, eu vou tomar chuva, eu vou tomar vento, eu vou fazer o que vai, que Deus vai. Não é assim não, gente. Não. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer a minha parte. Mas hoje é domingão, hoje tem jogo do Palmeiras. Não vou não, assistir o Palmeiras. Aí tá pecando. Aí, né? E fazendo a vontade da carne, né? É isso mesmo. É uma luta que já foi perdida essa. Raquel, a gente já tá chegando aqui ao fim, eu falei pra você que seria rápido, né? Uhum. Ah, mas é tão bom conversar, né? Falar da palavra. É bom demais. Se deixar a gente fica até 4 horas. Oxi, vai embora. Foi uma honra te receber aqui.
A gente sabe que às vezes é difícil por causa da correria, né? E Sim. às vezes dá o dia pra você e não dá o dia pra mim. É, Entendeu? E a gente fica nessa. Mas a gente combinou, graças a Deus deu certo. casou né? a agenda, né? É uma luta pra. Eu tava falando pra Raquel aqui que eu postei um negócio no meu Facebook para as pessoas curtirem minha página no Facebook e o Facebook derrubou o meu perfil no Facebook. Me bloqueou. Sem Eu motivo, tive que né? mandar foto, tive que fazer selfie para poder desbloquear. Para hoje tá fazendo a live aqui. A luta. A nossa luta espiritual é muito grande, Flávio. A gente não tá vendo, mas nos ares, no mundo espiritual, é uma luta diária, né? A gente não tá vendo, mas tem anjo guerreando aqui atrás da gente o tempo todo, Com né? certeza. Então, assim, a gente sabe que as trevas, ela quer impedir o crescimento Todo do reino, tempo. espalhar. Todo tempo. Então, o que eles puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer. Mas nós temos um que é maior que todos. Não podemos desistir. Eu, Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. eu ouvi uma pregação, acho que não tem uns 2 anos isso. E eu aprendi, e nessa pregação o pastor estava falando, rapidinho para encerrar, Pode. que eu não lembro assim certinho como que ele falou, mas disse que o diabo conversando lá queria atrapalhar o cristão. Ele falou assim, mas eu não posso, com essa pessoa eu não posso. Por quê? Porque todo dia ele fala, Jesus, vai na frente. Aí tem o Jesus na frente dele, eu não posso fazer nada. E é desse jeito. E eu aprendi isso, Flávio. Sabe, todo dia quando eu oro, eu falo, Jesus, vai na frente. Aonde eu for, o Senhor vai, tira os cuidando, empecilhos, vai cuidando, vai limpando, né? Dá o livramento. Dá um livramento, sai de carro, Senhor, não permita que eu atropele nenhum pássaro, porque eu não quero, sabe? Nem me envolver em confusão de trânsito, porque às vezes você entra numa confusão que não foi nem você que provocou, Hoje o trânsito mas o pessoal te coloca, né? Hoje o trânsito tá Então, complicado. assim, Escolha de bicicleta. Mas de bicicleta mesmo, ó, Flávio, vou falar uma coisa pra você. Você quer ver se passa raiva? É com ciclista. Eu certinho. Não, depois que eu comecei a dirigir, é que eu vi como o ciclista faz Não, o motorista perder paciência no trânsito, porque é Anda folgado, com a viu? mão, passa no meio na frente do carro. E hoje em dia com celular. Só misericórdia. Às vezes você tem que frear, porque a pessoa tá lá com o celular, tá vendo e... Então, assim, depois que eu virei motorista, eu comecei a andar muito mais cuidado de bicicleta, porque eu sei como é que é, Sim, a gente tem que ser prudente, né? né? Se você tem algum projeto, uma mensagem final que gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, e aonde as pessoas podem te achar? Rede social, sei que você tem um canal no YouTube. Tem, o canal tá parado, né, por causa desse ano. O nome do canal é Compartilhando a Palavra, com Raquel Oliveira. Quem quiser acessar lá, tem de tudo lá, né, Flávio? Você conhece meu canal, tem umas coisas, uns riozinhos, engraçado, porque eu sou uma pessoa alegre, Sim. né? Tem também palavra, tem meu testemunho lá, esse que eu falei aqui. Tem uma playlist também. Sim. E ano que vem, se Deus quiser, eu quero voltar termino a minha faculdade em janeiro. Então, eu pretendo ficar mais ativa no canal. Tem o Facebook. Facebook é livre, né? Qualquer pessoa pode mandar o convite. No Instagram, é privada a minha conta. Então, o meu Instagram, eu falo pra você que ele é muito bem escolhido, as pessoas. Eu não aceito... Porque, pra mim, não faz diferença ter 1 milhão ou ter 10, desde que os 10 sejam verdadeiros. Eu não me preocupo com quantidade, mas com qualidade. Eu também sou bem assim, seletivo em pessoas que eu sigo e as pessoas que eu ouço. Exatamente. Pode ser o mais famoso que seja, mas assim, eu sei escolher as pessoas Eu que não realmente ligo. pregam a palavra de Deus. Exatamente. Para os pastores que eu sigo, Josué Brandão, esses pastores assim que são pastores de renome, mas são pastores Sérios, né? sérios, que pregam realmente a palavra Então. de Deus. Eu também não ligo para quantidade, para qualidade, eu sou bem seletiva em tudo, porque a gente deve ser, né? A gente tem que julgar entre o que é bom e o que é mal, né? Então, Flávia, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de ter sido a primeira. Sempre que você quiser contar comigo, pode me chamar para a gente trocar um papo, trocar umas ideias, bater um papo sobre a palavra, principalmente, porque não adianta, cristão é assim, você pode estar falando de qualquer outra coisa, mas daqui a pouco você está na palavra, né? Não tem como. Com certeza. E se deixar, a gente fica horas e horas e horas. E se deixar, eu fico aqui falando até amanhã, porque eu amo falar. Bom, pessoal, muito obrigado a você que participou aí com a gente dessa live, você que assistiu, você que
muitas vezes assistiu um pedaço, né, e não conseguiu Isso. ficar o tempo todo assistindo, mas depois pode retornar para estar assistindo, porque a live vai ficar salva e a pessoa consegue assistir. Ah, tá? que legal. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está transmitindo pelo YouTube e Facebook, tá? Então, no Facebook aqui você encontra o link para ir até o YouTube e lá se Certo. inscrever no canal. Aí você deixa o seu comentário, deixa o seu like. O comentário ajuda muito a engajar, Ajuda né? muito, ajuda Sim, muito. muitas vezes a gente coloca um vídeo lá e as pessoas não comentam e não deixam like, e acaba que o YouTube não entendendo que o vídeo é relevante e o algoritmo não manda para mais Não pessoas. manda, Não, é não verdade. recomenda, né, É uma luta, uma né? luta. Qualquer coisa que você coloca, hoje em dia, bomba. Mas qualquer coisa que você coloca sobre a palavra, é uma luta Mas mesmo. eu creio também. Eu creio que Deus vai colocar a mão. E assim como eu já ouvi testemunho de pessoas que acharam que não ia dar certo, hoje tem 15 milhões de inscritos no YouTube. E eu também penso assim, que se alcançar uma pessoa, né? E essa pessoa for tocada pela palavra, você A já palavra diz que tem festa no céu. já né? conseguiu. Você arrepende, né? já conseguiu, né? O seu objetivo. Esse é o Então, objetivo, é levar a palavra de Deus. A gente sabe que o mundo hoje está tão difícil, tão difícil, tão difícil, e muitas vezes a própria igreja, escandalizando, acaba tirando mais a vontade das pessoas de quererem se interessar pelo evangelho e conhecer mais, acaba fazendo o reverso. Em vez da igreja estar influenciando com o evangelho, está acabando que tirando as pessoas do caminho, né? e muita igreja sendo influenciada pelo mundo, né? O que é pior. Sendo influenciada pelo mundo. Mas eu agradeço a vida de vocês que assistiram. Até um próximo vídeo, até um próximo convidado que estará Isso, aqui. e- Teremos muitas pessoas aqui com histórias diferentes, tá? Porque nasceram em lugares diferentes, em cidades diferentes, mas foram alcançadas por Deus da mesma forma. O Espírito Amém. Santo eles alcançou e transformou as vidas. Próxima live, terça-feira que vem, se Deus assim permitir. tudo é Deus permitindo. Nós estaremos aqui. Eu creio em nome do Senhor Jesus que tudo que nós fizemos aqui seja para a Para honra honra, e glória glória. e louvor do nome do Senhor. Amém. Amém. Quero deixar o meu boa noite, a paz do Senhor Jesus. E vou compartilhar lá no meu canal. Posso, Flávio? Pode Ah, que bom. compartilhar. Vou botar lá no meu canal também. Pode compartilhar, eu agradeço. Tá bom? Tá bom. Então Deus fiquem abençoe. todos com Fiquem Deus.